Estamos aqui em mais um episódio do podcast ADRV. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais. Estamos aqui hoje com a Rebeca e com a Ana Vitória. Tudo bem, Rebeca? Tô bem, graças a Deus. Um pouco nervosa, mas vai. E você, Ana Vitória, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E hoje o tema do nosso podcast é contar a trajetória, a experiência de vocês, quando vocês saíram do país de vocês para estar aqui na França. E hoje nós vamos bater um papo para a gente ajudar, incentivar e aconselhar outros jovens que têm esse mesmo sonho, que têm essa mesma predestinação de sair do seu país para conseguir algo melhor. Então eu queria hoje começar com a nossa irmã Rebeca. Como foi a sua trajetória nessa mudança de país? Como foi que você conseguiu se adaptar? Como foi que você... A sua trajetória aqui na França. Conta para nós um pouquinho, Rebeca. Bom, então, eu saí de lá da Guiana, né? Que eu vim da Guiana, com 12, 13 anos. Foi bem difícil para mim, particularmente, né? Questão de escola, novas amizades. Bom, para quem é pré-adolescente, né? Foi meio difícil para mim, porque a gente cresceu muito perfeitinho, né? Foi muito difícil para mim me adaptar. Sofri bastante, né? Porque eu queria voltar. Eu achava que aqui não era o meu lugar, porque é muito diferente lá daqui, né? Apesar que lá é país francês, né? Mas só que vivi com brasileiros, né? Então, a minha cultura é Brasil, né? Foi bem difícil. Foi muito difícil, eu quis ir embora muitas vezes. Já faz 7 anos que eu tô aqui. E hoje em dia eu já não penso mais assim em voltar, né? Eu já entendi já os planos de Deus, né, na minha vida. Sim. Do porquê que ele me trouxe pra cá. Apesar de tudo tem um propósito, né? Foi meio difícil eu entender e aceitar, né? Porque eu me questionei bastante, pastor. Muito, muito. Eu tinha muitas questões. E a minha única resposta, pastor, era a dor durante esse tempo, né? Aí, mas agora eu entendi. Eu aceitei, né? Que Deus tem algo grande na minha vida aqui. E ele decidiu que eu estivesse aqui porque é algo bom, né? Faz Ele 7 tem. anos que você está aqui. É. E se a gente parar para pensar, a sua vantagem é que você veio com toda a sua família. É. E mesmo assim, você sentiu essa questão cultural, Foi. o país. O que foi que mais te marcou nessa mudança que fez você sentir essa dor? Conta pra nós. Eu acho que foi. Eu não me sentia, sei lá, tipo, não me sentia encaixada aqui, não me sentia igual as pessoas que estão aqui. As coisas não funcionavam pra mim, nada avançava. Aí eu via as pessoas aqui avançando e eu ficando pra trás. Isso mexeu muito comigo. Aí por isso que eu sofri tudo que eu sofri, tive crise de ansiedade, depressão. Mas como eu disse, né? Foi, meu Deus do céu, foi por não desistir da minha vida, né? Eu tô aqui. Eu me ajoelhei e não aceitei mais isso na minha vida. Falei que não posso Você aceitar sabe isso. dizer pra nós quanto tempo durou essa dor sua? Acho que foi 5 anos. Pode ser. 5 anos? Não, 4. Meu Deus. Foram 4. Só a idade escolar. Agora nós também estamos aqui com a Ana Vitória, que também saiu do Brasil para a França, mas com uma diferença sua. Ela veio sozinha. Pode Sim. contar um pouquinho para nós aí da sua experiência, Ana? Então, eu sempre tive na minha cabeça, sempre tive esse sonho de vir para a Europa. Nunca falei um lugar específico, era aqui. Sempre tive isso na minha cabeça, mas era sempre um sonho muito distante, né? E a gente pensa, nossa, é muito longe, é muito difícil. Então, era só um sonho. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu professor, eu vim por um programa da minha faculdade do Brasil. Minha primeira aula, ele falou que ia ter um programa de intercâmbio para a França, para o meu curso. Eu estudo engenharia civil.
Só que, sabe quando você escuta, não dá importância, não vai atrás de nada, só escutei. Aí, eu tô aqui vai fazer um ano agora. Em 2024, 2025, ano passado, em janeiro, uma amiga minha me ligou, falou assim, olha, abriu pro nosso curso, você vai querer ir? Só que aí eu tinha que fazer a prova de francês, para ter a proficiência em francês, tinha que ter várias outras coisas, porque é um programa do governo com a França, governo brasileiro com a França, e aí tinha que correr atrás de tudo em pouquíssimo tempo. Aí muitas coisas começaram a dar errado, e aí conversei muito com a minha mãe. Só uma pergunta, e como que você conseguiu fazer essa prova em francês? Até hoje eu não sei também. Porque eu comecei a estudar no final de fevereiro, a prova era no final de abril, e eu tinha que ter o nível B1. Então, assim, eu não sabia nada de francês, era o básico mesmo, só bonjour e au revoir. E aí eu tinha que fazer essa prova. E aí eu conversava muito com a minha mãe, eu falava, nossa, mãe, tá dando tudo errado, eu não tô conseguindo aprender. Acho que não é pra eu ir, né? E a minha mãe sempre foi a que mais me deu força pra vir. E aí eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Deus, se for da sua vontade, eu tô indo, faça o que for da tua vontade, né? E fui vivendo, correndo atrás das coisas e deixei nas mãos de Deus. Fiz a prova, eu tinha que tirar, eu não lembro exatamente qual que era a nota, vamos supor que era 5 no mínimo, eu tirei 5, peguei o resultado ali na hora, já vi. Aí tudo que estava empacado começou a dar certo, passei no programa e vim. Assim, foi bem difícil na hora que eu cheguei aqui. Foi um baque muito grande, porque a gente está longe da família, é uma cultura diferente, sim, as pessoas são diferentes, igual a Rebeca falou. E assim, é um baque muito grande, né? Porque... Mas qual foi o seu maior choque quando você chegou aqui na França? Meu maior choque foi a hora que eu cheguei nos estabelecimentos e não tinha ninguém falando português. Você ia falar, você tinha que se virar no francês, e eu cheguei em Paris, então assim, a cidade é muito mais movimentada, as pessoas não são tão receptivas assim. Bom, comigo foi assim. Não tive muito problema com isso, mas quando chegava era muito sem paciência, então era muito na correria. Foi um choque muito grande nesse sentido. Mas aí eu vim para Toulouse, que é a cidade que eu estudo, né? E falei assim, não, eu preciso achar uma igreja aqui, porque já não tá fácil, tô longe da família, tem só poucos amigos aqui da faculdade. E aí fui na internet pesquisar e achei a igreja aqui. E desde então eu vejo que Deus tem me sustentado aqui e feito muitas coisas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso pode ser a resposta para muito jovem. Muito jovem, quando ele sai do seu país, longe dos pais, da família, ele fala, agora eu tô livre, leve e solto. O que te fez você mesmo, assim, procurar uma igreja e não curtir a sua vida em outro país? Você sabe responder isso? Eu acho que é a vontade, não a vontade, um pouco a vontade, mas a necessidade de procurar Deus. Porque o mundo já é muito difícil lá fora. E sem Deus fica muito mais difícil ainda. E eu sei que muitas coisas, até o fato de eu ter chegado até aqui, eu sei que é Deus que tem me sustentado, que tem feito várias coisas para eu conseguir estar aqui. E eu sei que é o que a Rebeca falou, né? A gente não está aqui à toa. Tem algum propósito aqui. Então, acho que por isso eu escolhi seguir esse caminho, né? Estar aqui na igreja e não curtir a minha vida aqui. Não que eu esteja deixando de curtir, né? Eu estou curtindo aqui, mas nos caminhos, né? Com sabedoria. É. Questão das suas emoções. A Rebeca, quando ela saiu da Guiana Francesa, ela teve o choque, né? Ficou com crise de ansiedade, né, Rebeca? Depressão. E você, como
você pode dizer das suas emoções? Como foi o pico das suas emoções? Ficou lá embaixo, ficou meio assim, ansiosa, se sentiu travada ou você se sentiu motivada mesmo para vir, conquistar e viver o que você tinha para viver? Como é que foi? No começo a gente fica bem motivado. A gente fica assim, não, já cheguei aqui, passei por muita coisa, vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer. Só que aí, igual a Rebeca falou também, que sentiu muito na escola, que as pessoas estavam fluindo, ela estava ficando. E de você estar aqui em outro país, outra cultura, com outras pessoas, com outra língua, quando você começa a estudar, conviver com essas pessoas, você não vai desenvolver da mesma forma que você desenvolve no Brasil, no meu caso, né, no Brasil. Então, eu comecei muito motivada, só que aí comecei vendo essas coisas, não que... É o que eu falei, a gente não se desenvolve tanto igual... Já pensou em voltar para trás? Muitas vezes. Muitas vezes. E você, Rebeca? Também. Agora, o porquê que você não voltou, Rebeca? Porque, bom, por questão dos meus pais também, porque eu também não ia conseguir viver longe deles, né? E também porque, não sei, pastor sério, acho que isso foi muito agir de Deus. Eu acho que ele, meu Deus, tu vai ficar aqui. Por força, aí eu fiquei. Esse tempo que você ficou aí meio com depressão, isolada, assim, qual foi... O que você poderia hoje voltar para trás e falar assim, não, eu consertaria e não fazeria? O quê? Pastor, muitas coisas. Eu nunca deixei de buscar a Deus nesses momentos difíceis. Sim. Eu nunca, mesmo sem resposta, né? Eu nunca deixei. Eu acho que eu buscaria mais a Deus nesses momentos. Eu ia me entregar mais verdadeiramente, porque eu acho que eu não estava me entregando verdadeiramente. Eu só queria respostas, mas eu não queria a Ele. E eu ia me entregar mais, ia buscar mais a Ele. Eu mudaria isso nessa fase. O que a gente pode... O que você poderia hoje dizer para alguns jovens que saíram do Brasil e estão passando a mesma fase que você passou? Você pode falar um pouquinho mais alto para todos. Para não desistir, que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E apesar da gente querer que seja do nosso jeito, nunca é do nosso jeito, né? Deus sempre vai agir conforme a vontade dele e sempre vai ser boa, apesar que não pareça, mas é boa. E para não desistir, buscar mais a Deus, mesmo sem respostas, mesmo sem força, buscar mais a Ele, entregar ao altar tudo que dói, todas as questões. Mas você vê que paralelo, você nasceu no berço evangélico, né? Isso. Mas essa mudança trouxe para você algo ruim. Querendo ou não, trouxe algo ruim para você. Ficou praticamente 4 anos da sua vida estagnado, né? Isso. Parado. Contrapartida, você estava com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai e com seus irmãos. Já quando a gente vê a história da Ana, ela vem sozinha do Brasil, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Já pensou em desistir, mas não bloqueou ela. Então, assim, são 2 histórias totalmente diferentes, né? O que a gente aprende com isso? Que a mudança, ela vai nos atingir não igual. Para cada pessoa vai ter um efeito diferente. Na Ana, a gente pode aprender que mesmo ela aqui sozinha, se sentindo sozinha, pensou em voltar várias vezes sem ninguém para ela. Eu acho que é o caso mais difícil. Tá sem pai, sem mãe, sem ninguém. E aprender a sobreviver num país que não conhece ninguém, só os amigos de escola. Contrapartida, você tinha pai, tinha mãe, tinha um apoio familiar e mesmo assim te bloqueou. Quando eu paro para pensar nisso, não sei se vocês
vocês conseguem pensar assim. A gente consegue ver que muitas pessoas, muitos jovens, passam por isso também. E aí cabe a nós a entender a situação de cada um. Hoje, se você visse um jovem ou uma amiga sua que esteja passando por isso que você passou, qual que seria o seu melhor conselho para ela? Por tudo que você passou, por você ter se isolado, qual seria o seu melhor conselho para ela? Mas antes de você responder, eu queria que quem respondesse isso seria a Ana. Tudo que ela viveu e tudo que você viveu, o que você poderia dizer para essa jovem ou para esse jovem que hoje está passando por isso? Olha, eu acho que a gente sempre vai ter dificuldades na vida, né? Algumas vão ser maiores, outras vão ser menores, mas sempre vai ter alguma coisa ali. Então, o que eu sempre aprendi foi não desistir, independente do desafio, porque se tá ali na sua vida é porque Deus sabe que você consegue passar por isso. E a terapia também me ajudou bastante. Fiz bastante terapia aqui, continuo fazendo, porque é uma luta. Você chegou e já começou a terapia? Sim. Eu comecei a fazer, eu já fiz há bastante tempo, só que eu parei e voltei quando eu cheguei aqui. Faz com alguém daqui mesmo ou do Brasil? Do Brasil. Okay. Faço com alguém do Brasil. E é uma luta da sua mente contra você mesmo. Então, é bem duro falar isso, mas é não ceder. Não ceder. Às vezes é bem fácil falar. Às vezes não, sempre. É muito fácil falar e difícil fazer, mas é a vida, né? Não Seu tem... nível de medo de estar aqui, de 0 a 10. No começo, eu falo que seria 10. Porque a gente, igual, eu fiz a prova, passei, mas cheguei aqui e vi que não era nada do que eu tinha estudado francês, e é muito diferente do que a gente escuta. Mas agora, acho que uns 6. Ainda sente muito medo ainda. Porque a gente tá longe da família, não, tipo, um outro país, é diferente, mas já consegui me adaptar bastante. Agora eu vou fazer uma pergunta. A igreja que você encontrou te deu apoio? Muito apoio. O que você pode dizer dessa igreja? É uma igreja muito acolhedora, e eu falo que eu sempre tô falando pros meus amigos lá da faculdade, não, vamos lá. As comidas daqui também dá muito gostinho do Brasil, porque a gente não acha em lugar fácil para ter, né? Então, o detalhe pequeno que faz a diferença. Igual eu falei, da comida, o acolhimento, sempre você chega aqui, estão te recepcionando. E a presença de Deus aqui também é muito, muito grande. Amém. Agora é você, Rebeca. Fala para mim. Qual o conselho assim que você daria para esse jovem, para essa jovem que hoje está enfrentando o que você enfrentou? Okay. Isso. Além de ele buscar Deus, o que você poderia dizer para ele? Para ele não se trancar num quarto, não deixar de estudar, não deixar. O que você poderia dizer para ele? Eu falaria para não se sentir incapaz, né? Porque hoje em dia muitos jovens se sentem incapazes, né? Por ser difícil, né? Por ter sonhos e parece que não vão se realizar, para não se sentir inferior, e que eles são capazes, né? Querendo, com vontade mesmo. E isso que eu mudaria na minha história, né? E eu me sentia muito incapaz. Mas só que quando eu era corajosa, assim, eu era capaz, sim. Mas só que eu me bloqueei pelo fato de eu olhar para um lado, para o outro. E o conselho que eu dou, não olhe para um lado, para o outro. Olhe somente à frente, confie em Deus e se sinta capaz, se sinta corajoso, né? Esse é o conselho que eu dou. Ok. Gente, nós vamos aqui entrar agora para um comercial. Já nós voltamos. Já voltamos aqui novamente. Então, Rebeca, como a gente já falou no início, você nasceu no berço evangélico, né? Isso. Conta para nós assim, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus, qual que foi já os seus momentos de fraqueza,
o tempo que você parou de buscar e agora você está buscando de novo. Conta um pouco para nós. Bom, eu nasci no berço, né? Desde pequena tô na igreja e eu acho que o único momento que eu tive de fraqueza foi quando eu cheguei aqui, né? Eu sempre desde pequena, amei servir a Deus, né? Eu sou completamente apaixonada por Ele, mas só que eu tive um momento de fraqueza, né? E eu acho que o que eu passei fez que eu realmente conhecesse a Ele, né? Conhecesse a Deus. E é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Teve um momento que eu parei, né? Por questões de questionamento, né? Sempre questionamento, né? E o voltar é reconfortante. E eu senti muita falta, sente falta, né? Quando a gente sente a primeira vez, se sente falta quando a gente fica longe da casa do pai. Por mais que a gente queira sair da presença de Deus, curtir o mundo, mas eu tenho uma frase comigo que diz assim, ó, escolhido não tem escolha, né? Uma vez que a gente foi escolhido e a gente foi marcado por Deus, não tem como a gente fugir dele. O que é que você mais gosta de fazer na igreja? Olha, na obra de Deus? Eu sempre gostei de trabalhar na igreja. Bom, eu já fiz parte do grupo de louvor, né? Eu toco o teclado, eu gosto de ministrar, eu amo ministrar ele, eu amo o adorar. Já trabalhei com as crianças, eu dava aulas bíblicas. Meu Deus. Eu dançava, já fiz várias peças na igreja, né? Bom, eu cresci na igreja, então, na minha vida toda, bom, até, né, eu sair, foi trabalhando na igreja, servindo na cantina, no grupo de louvor, no grupo de jovens. Eu sempre amei isso. Era minha vida. Era estar na igreja, estar na presença. Mas só que não era difícil, né? Era mais para jovens, porque lá fora tem muitas oportunidades de ficar, né? Como o papai fala, é muito bom, né? Mas só que o para sempre é ele, porque as coisas de lá são passageiras. Eu vou te fazer uma pergunta, você responda se você quiser. Uhum. Você já passou alguma decepção na igreja com alguém que te marcou ao ponto de você falar assim, não quero mais servir a Deus? Já, e foi alguém que sentava na minha mesa, almoçava comigo, com a minha família. Isso me marcou durante 2 anos. Eu não queria mais saber. Toda vez que me chamava para uma oportunidade, eu falava, não quero, porque a cicatriz ainda doía em mim, né? Apesar de perdoar, né? Porque o perdoar faz bem para mim, faz bem pra gente, né? O perdoar. Mas só que ainda doía quando eu falava disso pra mim, né? Tipo, vamos lá cantar, como você fala, né? Vamos lá cantar, mas só que dói. Falou, não consigo. Eu disse, não consigo, por causa daquilo, por causa do que eu passei. Assim, eu tive decepções. Muitas. Muitas decepções. Mas e hoje? Você tá curada dessa dor, dessas decepções? O que você projeta daqui para frente agora? Olha, Tanto na sua vida pessoal e para você fazer na obra de Deus. Eu ainda tenho medo, né? Eu ainda tenho eu não vou mentir, eu ainda tenho não sei, assim, tipo de... Esse medo de ser decepcionada esse medo de novo. de ser isso. Mas só que eu quero. Tem uma parte minha que quer, que anseia, sabe? Em voltar a trabalhar. Mas só que tem essa parte do medo. Então, eu tô meio que nessa balança ainda, né? Mas só que eu creio que Deus vem falando no meu coração mais forte. Ultimamente, né? Ele vem falando no meu coração mais forte. Que, bom, eu devo, né? Porque como o senhor falou, que o escolhido não tem escolha, né? Sim. Então, eu não quero falar não, porque eu vou ter consequências. Eu não quero ter essas consequências e eu quero viver de novo essas experiências que eu tive com Deus. Eu tenho muita sede e fome ainda. E agora eu me sinto preparada, né? Mas balançando, assim, com um pouquinho de medo. Mas aos poucos eu vou e eu sei que
Deus tem grandes coisas para fazer na minha Tô vida até a partir de arrepiado, hein? agora. Meu Deus. A partir de... Eu creio que Uhum. o que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito grande, né? Amém. A Rebeca de antigamente não vai nem se comparar com a Rebeca que Deus está preparando. Olha, Amém. eu sinto mesmo assim, ó. Amém, pastor. Você sente, Ana? É. Tremendo. Eu creio É que Deus vai fazer. forte. E você, Ana? Conta pra nós aí como foi a sua trajetória no Brasil, na igreja, aqui. Se até na igreja te trouxe esse choque, assim, diferente ou não. Então, eu não nasci no berço evangélico, a minha família inteira é católica. Só que aí, quando eu tinha ali uns 7 anos, mais ou menos, através de uma vizinha nossa, minha mãe começou a ir para a igreja. E eu sempre resistia, não queria ir. E aí, teve um dia numa escola dominical, minha mãe falou assim, vamos, e aí depois a gente almoça no shopping, pra eu ir, né? Aí, a hora que eu saí da escola dominical, assim, falei, mãe, não precisa almoçar no shopping mais, porque eu gostei, quero vir pra sempre. E aí, desde então, eu sempre tive muito na igreja, participando de várias coisas. Eu ajudava no Ministério das Crianças, tinha várias atividades, assim, que lá no Brasil, a igreja que eu ia na cidade era bem grande, assim, então tinha muitos eventos e eu sempre estava ali ajudando com as crianças. Só que aí, na pandemia, eu fui para a cidade da minha família e aí lá não tinha a igreja que eu frequentava e aí, por conta de todo o lockdown, que não podia sair de casa, acabou que eu fiquei a pandemia toda sem ir na igreja. Eu procurava Deus, assim, mas no meu quarto, quando eu sentia vontade, acaba que a gente vai esfriando, né? Porque a gente não vai frequentando, não vai procurando e a gente esfria. E aí, quando passou a pandemia, voltei para a cidade que eu estava, comecei a estudar, entrei na faculdade. E é o que vocês falaram, escolhido não tem escolha, eu sempre tinha ali, né, no meu coração, não, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Só que nunca firmava, sabe? Eu sempre ia nos cultos, mas eu já não estava participando de muitas coisas. Mas sempre tinha ali no meu coração, na minha cabeça, uma vozinha assim, tá errado, tá errado. E aí, é até engraçado, quando eu vim pra cá, que com todas as dificuldades que eu procurei a igreja, que foi quando eu me fortaleci mesmo e fiquei firme. Eu ainda acho que eu preciso ficar mais firme e para voltar a ser como era antes, mas eu já sinto que Mas bem conta pra diferente. gente aí uma experiência que você teve com Deus. Depois eu vou perguntar a mesma pergunta pra Rebeca, tá bom? Você lembra de uma experiência assim que você teve com Deus que te marcou muito? Olha, tem. É até meio complicado assim de falar, que como eu falei, a minha família inteira é católica. E aí, quando eu tava, antes assim, de eu ter saído um pouco, eu tava bem firme, eu tava conversando com um padrinho meu, e ele é muito católico, assim, firme mesmo, e aí a gente debatendo sobre vários assuntos, e aí eu falava, ele arrumava outro argumento, eu falava, ele arrumava outro argumento, e eu sentia ali dentro de mim um negócio muito forte, tipo assim, não, tá certo, tem que continuar assim, e eu sentia que era Deus falando comigo, sabe, e aí, desde então, eu sempre tive certeza do que eu acredito e do que tem ali na palavra de Deus, que é a verdade, né, para nossa vida. Então, na grande realidade, o que te marcou é a palavra. Sim. Você descobriu a verdade. Sim. E a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. E eu creio que através de você ainda Deus vai alcançar toda a sua família. Amém. Em nome de Jesus. E você, Rebeca? Eu acho que foi depois do meu batismo, né? Eu me batizei com 12 anos. E foi numa reunião de jovens. E chamava a gente pra frente pra orar. Eu ainda não tinha sentido aquela presença ainda, né? Ainda não tinha me entregado 100%
E foi que eu preguei, não preguei, tive uma oportunidade de ir lá falando, né? Eu já, como a Vitória falou, parece que já não é mais a gente ali, né? Sim. E foi que eu entendi realmente, tipo, meu Deus do céu, eu tô aqui pra servir, tipo, meu Deus, eu fui feita pra isso. E foi dali que eu não quis mais sair. Foi dali que eu quis continuar mais, ler mais a Bíblia. E depois disso, muitas coisas, muitas experiências, pastor, eu tive. Acho que Amém. Você tá com quantos anos agora, Rebeca? 19. E você? 23. Uma com 19 e a outra com 23. Então vou começar com a mais velha, depois vou deixar a mais nova. Ana, eu queria que você olhasse para a câmera agora e desse um conselho para todos os jovens aqui da França, que vão te ver, que vão te ouvir, os do Brasil e de todo mundo. Qual o conselho de Deus que você poderia, com toda a sua experiência, se pudesse dizer para esses jovens a sua experiência com Deus, para eles também ter essa mesma experiência que você teve com esse Deus? O que que você diria para eles? Eita. Pode olhar para a câmera e falar. Depois você também, tá bom? Então, eu acho que o meu conselho seria não desistir, porque Deus tem uma coisa muito grande para todo mundo. Então, Ele nunca vai colocar uma cruz maior que você pode carregar, né? Que é até o ditado que eles falam. Então, eu acho que o meu conselho seria esse: não desistir, estar firme em Deus, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te dar respostas e fique atento aos sinais, porque Ele sempre vai estar ali. Você, Rebeca. Olha para a câmera. O conselho que eu daria para os jovens que estão passando por dificuldade é que o mundo lá fora é só ilusão e que você mantenha a fé em Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. E se mantenham corajosos, né? Sejam corajosos e não desistam do sonho de vocês. Amém. Gente, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast ADRV. E estou muito feliz com a participação de vocês. Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo. E que essa mensagem possa alcançar mais jovens, mais vida. E que o nome do Senhor seja glorificado através de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte beijo no coração de vocês.